Novo decreto estadual que muda sistema de doação de nota fiscal paulista preocupa entidades assistenciais da macro-região. A burocracia para o cadastramento do cupom pode comprometer a captação de recursos e prejudicar a receita das instituições que já falam em interrupção das atividades. A nota fiscal paulista sempre foi uma boa ajuda para as entidades assistenciais do estado de São Paulo. Hoje, o consumidor que não se interessa pela nota da compra deposita o cupom nessas caixinhas. O recolhimento é feito pelas entidades semanalmente desde 2008. O objetivo é recuperar parte do imposto sobre o produto. Acontece que daqui a alguns dias esse sistema vai mudar. Agora, esse cadastramento não poderá mais ser feito pelas instituições. A nota fiscal da compra só poderá ser doada pelo próprio consumidor, por meio de um aplicativo no celular ou pelo site da Fazenda. As instituições temem que essa burocracia comprometa a captação de recursos. A maioria, o caixa pergunta, quer CPF na nota? O cidadão fala, não quero CPF na nota. E aquele cidadão tem a oportunidade, ele tem a liberdade de colocar uma nota na caixinha ou não. Então, se ele perder essa liberdade, ele jamais, esse processo, essa mudança, é uma forma de dizer que o programa continua, porém, a entidade não tem como cadastrar essa nota, porque o cidadão não vai pegar essa nota, guardar essa nota no bolso, chegar em casa e digitar nota por nota. A notícia não foi bem recebida pelas entidades. Em Ribeirão Preto, o Hospital de Retaguarda Cantinho do Céu acumula sacos e mais sacos cheios de cupons fiscais. São notas que já foram separadas e aguardam lançamento. Agora existe a preocupação sobre o que será feito sem essa receita, que sempre foi muito importante. Quanto vocês já conseguiram arrecadar por mês com essas notas? Olha, teve semestre que nós conseguimos arrecadar até R$60 mil. Então, cada mês, cada semestre é um valor por conta da arrecadação. 60 pacientes são atendidos, mas para prestar esse serviço, que não é feito por qualquer hospital, o custo é alto. O Cantinho do Céu tem uma despesa mensal de R$200 mil, incluindo funcionários, energia, medicamentos, nutrição e outros débitos. A gente acha que não vai parar. A gente conta com esse recurso, sabe? Se parar, vai ter que ver um outro caminho, que eu não sei qual é. A Casa do Vovô, que tem capacidade para atender 92 idosos, já limitou o serviço para apenas 80. E com essa receita ameaçada, existe o receio que o atendimento seja comprometido ou até suspenso no futuro. Semestralmente, essas notas que são doadas, esse cupom fiscal, gira em torno de 100 mil, 120 mil. Então, anualmente, é uma captação de recurso de 240 mil. Então, assim, é um dinheiro que ajuda muito. A situação também preocupa a Associação Obreiros do Bem, que atende 62 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O atendimento oferecido com atividades fora do horário de aula faz parte de um projeto de inclusão social para menores em situação de vulnerabilidade do Complexo Ribeirão. As notas representam 30% da receita total da instituição. O que as entidades recebem da Secretaria Municipal de Assistência é um valor ínfimo, que contribui muito pouco dentro de um orçamento mensal das entidades. E a nota fiscal paulista é essa segurança, né, que traz para nós aí um viés de poder continuar executando esse trabalho. Em São Carlos, a instituição Salesianos, que também atende crianças carentes, acredita que o novo modelo certamente vai reduzir a arrecadação. E se isso acontecer, o trabalho de reeducação social, que já existe há um bom tempo, será comprometido. A forma como ela está sendo estipulada pelo governo do estado, ela acaba por complicar um pouquinho mais a vida das instituições, porque as pessoas não vão ter essa disponibilidade de pegar o seu cupom, ir lá na sua casa, entrar no site da Receita e fazer essa disponibilização. Em Araraquara, a Vila Vicentina, que atende 60 idosos, oferece assistência médica e social. A entidade sem fins lucrativos conta com recursos estadual e federal, além de parte dos rendimentos dos idosos. Mesmo assim, fica difícil fechar as contas no fim do mês. A nota fiscal paulista era um fôlego a mais pelos 5 mil mensais nos cofres da associação.
Com as mudanças no programa, a contribuição pode chegar a apenas 10% deste valor. Eu vou ter um déficit de mais 5 mil reais. Hoje eu estou com déficit. Imagine sem isso aí. Aumenta o meu déficit. Vai para 10 mil reais mês, tranquilo. Em Franca, a APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, já arrecadou em 2015, por meio das notas, R$ 168 mil. A entidade viu o montante cair para 68 mil no ano passado, R$ 100 mil a menos. Agora, com o novo decreto do governador, eles acreditam que esse número pode ficar perto de zero. São inúmeras ações que a gente chega no montante para captar todo o recurso, né? Então, qualquer perda para a gente é significativa. A instituição, a APAI, ela tem que buscar uma contrapartida. E a gente via na nota paulista essa contrapartida, que era substancial dentro do aspecto financeiro. As mudanças fazem parte de um decreto estadual. Recentemente, durante uma visita na macro-região, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a medida foi adotada para combater fraudes no sistema de arrecadação. Tinha pessoas que estavam ficando intermediárias desse trabalho. Então, alguns recebiam muito e outros não recebiam quase nada. A Federação das Entidades entende que a medida foi precipitada, já que a irregularidade encontrada em poucos casos não pode comprometer o benefício da maioria das instituições. Até uma carta foi enviada ao chefe do Palácio dos Bandeirantes, explicando os reflexos do decreto nas entidades. Com certeza é uma perda muito grande, num momento muito difícil em que o país está vivendo, e é lógico que houve fraudes, a Fazenda sabe disso, mas o percentual em relação às ONGs que são atendidas e que fazem um trabalho sério e honesto é praticamente insignificante. Há poucos dias, uma manifestação na Câmara com representantes de 30 entidades pediu a revogação do decreto. O objetivo do evento foi sensibilizar o governo estadual para que a medida seja reavaliada. Nós estamos contando com esse apoio desde 2009 na nossa instituição. O custeio da instituição tem sido um peso muito grande. Nós precisamos de manter os nossos serviços. É bom que fique bem claro aqui que nós estamos cumprindo e fazendo um papel que deveria ser do Estado fazer. Então, nada mais do que justo de nós termos essa ajuda do Estado e não cada vez mais vir tirando o pouquinho que a gente consegue para manter as entidades. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o tesoureiro da Casa do Vovô, Luiz Sérgio de Carvalho Rocha. Em São Carlos, a diretora administrativa do Abrigo de Idoso Helena Donfeld, Malu Brito. Em Araraquara, o presidente da Escola Espírita Eurípides Barçanufo, Ariovaldo César Júnior. E em Franca, o presidente da Associação das Entidades Assistenciais do município, Fernando Campos. Professor, a atitude do governo do estado retira os recursos para ele, governo? No fundo ele faz o seguinte, Roberto, ele pune pequenos delitos que são crimes modestos, cometendo grandes erros. Não leu o Talleyrand, quando ele diz assim, na boa política, é preciso evitar os erros muito mais do que os crimes. Esse é o típico erro, só que faz vítimas. Está na esteira da política quando não praticada com muito cuidado. A política, quando é praticada sem o devido cuidado, comete esses equívocos. Por quê? A burocracia comanda o processo, sem nenhuma legitimação. Não há legitimação nenhuma porque não tem voto. Aí Max Weber já esclarece. Quanto mais burocracia, menos democracia. E nós vivemos numa época de déficit ético. Essa é uma época, lamentavelmente, é a época que nós vivemos, né? Precisamos lutar contra, mas é o que ocorre. Profanam templos religiosos, furtam cemitérios, não respeitam os indefesos,
os mais frágeis. Não se respeita nada. Essa crise chega, inclusive, o governador é ciente disso, porque é um cristão praticante, chegam, inclusive, a cometer fraudes com esse dinheiro público que, se fosse preservado, beneficiaria exatamente as vítimas do ato do governador, que nós temos quase certeza absoluta de que ele não quer cometer ou não avaliou devidamente a sua importância. O que ocorre é que não se faz política sem vítimas. E, no caso, as vítimas não são os dirigentes das entidades, são exatamente aqueles mais necessitados, que fazem uma função que, no fundo, seria do Estado, na medida em que a Igreja, em 1889, com a República, deixou de ser aquela que cuidava dos problemas sociais do país. Então, esse é o dado. O déficit precisa ser sanado, mas com atitudes que não venham a fazer novas vítimas, que nós sabemos. Em Ribeirão Preto está o tesoureiro da Casa do Vovô, Luiz Sérgio de Carvalho Rocha. Luiz Sérgio, essa atitude do governo do estado vai tirar mais ou menos quanto da Casa do Vovô? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Clube. Obrigado pela oportunidade. A Casa do Vovô nós recebemos agora no dia 28 de abril, referente à digitação das notas de 1º de julho a 31 de dezembro de 2016, nós recebemos R$ 123 mil. Esse valor vem agregar muito a gente, porque quase cobre a nossa folha de pagamento, hoje em torno de R$ 140 mil pelos 94 funcionários que nós temos. E esse valor, caso venha a nos fazer falta, nos for cortado na forma que o governo estava pensando, isto por que estava? Porque foi publicado ontem, através do subsecretário da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a presidente da APAI e um deputado, através do deputado estadual Tomás, para que foi prorrogado pelo governador até 31 de dezembro de 2017, o mesmo modelo que ora está vigorando. Então, nós continuaremos recebendo. Hoje, a nota que nós fazemos do cadastramento, ela nos será acreditada em 15 de outubro. E a partir de 1º de julho a 31 de dezembro do corrente ano, nos será acreditada em 15 de abril do ano que vem. Caso isso venha a ocorrer, essa queda na arrecadação, nós fornecemos, para que o ouvinte possa ter uma noção, 5 refeições diárias aos nossos moradores. Ou seja, café da manhã, almoço, café da tarde, a janta e o café da noite. Além de fralda, medicamento, lavagem de roupa, o banho, todo tipo de asepsia, damos todo tipo de conforto a esses nossos moradores, que temporariamente lá se encontram abrigados e sob a nossa responsabilidade. Caso isso venha a ocorrer de fato, dentro dos moldes que o governo está pretendendo, nós seremos altamente prejudicados. Eu vou agora até São Carlos, diretora administrativa do Abrigo de Idoso Helena Donfeld, a Malu Brito. Malu, para a gente entender, o que pode ser feito pelos políticos partidários da nossa região para interferir e conversar com o governo do estado para explicar efetivamente as necessidades e aquilo que vai tirar de recurso das instituições. Boa tarde a você. Boa tarde. Olha, se os políticos tiverem interesse, eles poderão ir até cada entidade, ver como realmente cada uma vive, que nível de necessidade cada entidade tem interesse e se eles têm necessidade, se eles realmente tiverem interesse, estarem junto ao governador. A necessidade das entidades é enorme, não sei se os políticos da própria cidade sabem, estão preocupados com isso, porque nós estamos com grandes dificuldades e aí está chegando para a entidade mais uma dificuldade. Estão nos trazendo mais uma dificuldade. E aonde estão os políticos da região? O que eles farão? O que eles estão com vontade de fazer? Pensando em fazer? Será que estão pensando em fazer alguma coisa? Eu estou interessada em saber se os políticos da cidade
querem realmente, né, nos ajudar para que não sejamos mais sacrificados das pessoas que a gente está cuidando. É mais um sacrifício aí chegando para nós. Agora você... por aí. Oi, pois não, pode concluir. Não, é por aí que eu estou dizendo, né? Mais um político. O que eles podem fazer? Eles podem ir até as entidades da cidade, saber como vivemos, saber a necessidade que estamos passando e aí a boa vontade dos políticos irem até o governador, quem sabe, né? Eles consigam atingir o coração do governador, a mente, sei lá o quê, o poder político, a vontade, e aí então olhar para as entidades da região. Principalmente aqui em São Carlos, estamos todos assim, ó, de pires na mão. Em Araraquara, presidente da Escola Espírita Eurípides Barçanufo, Ariovaldo César Júnior. Ariovaldo, os recursos que a sua instituição recebe, se forem cortados da maneira que está sendo proposta ou proposto o corte, o que vai sobrar para vocês tocarem o projeto que é importante, principalmente quando mexe com pessoas carentes? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Se acontecer isso, vai ser um desastre fatal, porque a arrecadação da nota fiscal paulista que nós conseguimos obter representa mais de 50% dos nossos custos. Então, isso é extremamente importante para a nossa folha de pagamento e para as despesas essas que nós temos, para poder manter a nossa instituição, onde nós acolhemos mais de 137 crianças com cursos diversos. Então, nós estamos alarmados com essa decisão do governador e gostaríamos que os políticos da nossa cidade realmente interferissem no sentido de evitar essa redução de ganho, porque não é possível. Nós já estamos com a nota fiscal paulista desde 2008 ou 2009, que nós já estamos, e agora, 10 anos depois, esse corte drástico. Por que o corte? Porque o consumidor que vai fazer a compra a partir de setembro, para validar o crédito à instituição de caridade, ele vai ter que lançar o cupom fiscal da compra que ele efetuou num aplicativo no seu celular. Quem vai fazer isso? É extremamente difícil. Então, nós não acreditamos que nós conseguiremos manter essa arrecadação. Ao contrário, essa arrecadação praticamente vai chegar a zero. Então, isso realmente para nós é um desespero. Nós estamos numa situação difícil, porque nós não sabemos como é que nós vamos sobreviver depois do corte dos rendimentos da nota fiscal paulista. Eu vou agora até Franca, presidente da Associação das Entidades Assistenciais do município, Fernando Campos. Fernando, como que a gente pode entender mudanças rápidas, repentinas, com a alegação de que está acontecendo fraude, que tem que evitar fraude, e colocando alguma coisa muito estranha, que é alta tecnologia para você fazer a doação. Essa alta tecnologia não é para todo mundo, nem todos terão celular, e vai minguar recursos. E agora? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, amigos telespectadores da TV Clube. Realmente, Roberto, a gente fica admirado da forma como está sendo feito tudo isso. Essa ação do governo, que deveria ser ao contrário, deveria estar, de alguma forma, fazendo que aumentasse a arrecadação, que aumentasse valores para que se possa ter a manutenção dos trabalhos assistenciais, sociais que se fazem nas cidades. Então, você fica pensando... A falta de reconhecimento do governo para as nossas entidades. O poder público, ele tem a noção, ele sabe que se não fosse o trabalho realizado das nossas entidades, quem certamente teria que fazer tudo isso seria eles. Então, se eles começam, de alguma forma, a tomar ações negativas nesse sentido, com certeza, isso vai passando a reverter e passar para eles estarem fazendo esse trabalho. Porque já, as promoções já caíram, verbas, doações caíram demais. Quer dizer, e o governo que tinha que estar aumentando tudo isso, está querendo de alguma forma retirar.
Não pode ser feito dessa forma. Tem que haver esse reconhecimento. O trabalho que nós fazemos, a maioria das entidades, todas as entidades, a parte de administrativa, são todos voluntários. Então, se o governo for colocar funcionários dele na administração de todas essas entidades, vai ver quanto que vai ficar isso. Então, a gente pede que se tenha uma nova visão de tudo isso aí, para que não aconteça. Professor, nós ouvimos muitas críticas quanto à atitude que eu estou insistindo meio inesperada. Agora, para mudar a situação, qual a melhor política, hein? É desenvolver, mas desenvolver é resolver problemas. Mas desenvolver o quê? Isso, desenvolver corretamente as ideias, lembrando que modernizar não é sofisticar. Modernizar é simplificar. E a tecnologia é para simplificar, não para complicar. Exatamente, desenvolver. Está envolvido num problema. E aí, em vez de se resolver o problema, não se resolveu o problema, portanto, não houve desenvolvimento. O caso específico é nítido. Política precisa, é a arte errada nesse ponto, de resolver um problema através de uma solução que cria um problema ainda maior. Esse é que é o dado. Resolver através de uma solução que aumentou um problema. Ele era um pequeno problema, um problema de uma ordem, de uma fraude que o governo tem toda a obrigação de combater, inserida nessa época de déficit ético que nós já conhecemos. Mas, na verdade, o que é necessário mais do que nunca é de se solucionar problemas e não de se resolver aumentar. Porque, afinal, o consumidor, que é aquele o ativo, no agente financeiro do mercado, que acaba munindo as instituições dos instrumentos para se fazer o recurso virar um ativo do Estado para as instituições, ele precisa, antes de mais nada, de se comportar como ele. Mais de 95% as fraudes são minorias, né? Como a maioria do povo brasileiro é decente, há um percentual crescente de delinquentes. Nesse estado também. Então, mais do que nunca, é preciso lembrar que nós precisamos acreditar no poder público, acreditar nas boas intenções dos políticos, só que muitas vezes eles cometem equívocos tentando resolver um problema. É mais ou menos aquilo que até um dia comentei por aqui. Certas pessoas não sabem o bem que nos fazem com o mal que nos querem fazer. Em Ribeirão Preto está o tesoureiro da Casa do Vovô, Luiz Sérgio Carvalho Rocha. Luiz, para a gente entender, a gente sente na sua instituição a participação da sociedade civil, penalizada, com dificuldades agora, enfim, mas ela está lá presente. Você acha que se ela der um apoio político, pressionando políticos partidários de toda a região e de toda a nossa cidade, você acha que isso pode ser revertido? Quer dizer, não vai tirar dinheiro das instituições ou isso é um sonho porque político também não vai querer pôr a mão? Roberto, é um problema muito sério que nós todos devemos tratar com muita seriedade. E os políticos têm que entender que chegou a hora, o momento é esse, deles se redimirem perante a sociedade. Ou seja, assim como eles vão nos buscar o voto, eles têm que nos oferecer soluções, porque eles se comprometeram perante isso. E felizmente aqui no nosso município, pela forte pressão que nós temos feito junto à Câmara Municipal, através dos vereadores, Marcos Papa, Paulo Modas, o Maraca, nós temos conseguido chegar ao deputado Rafael Silva e ao deputado Welson Gasparini para que levassem a nossa reivindicação até o nosso governador Geraldo Alckmin. Para quê? Para que fosse mantida pelo menos até o final do ano, em que o governo terá tempo, primeiro, não nos cortar essas verbas, para a gente notificar a sociedade do que está ocorrendo, manter
continuar mantendo até o final do ano essa doação, fato esse que já foi divulgado ontem nas redes sociais, a manutenção do mesmo sistema que está prevalecendo hoje. E, posteriormente, sentarmos e tentar encontrar uma maneira adequada para que venhamos a combater as fraudes que nós, infelizmente, sabemos que existem. Pessoas que querem se aproveitar da situação, chegam em uma instituição de cidade pequena, que não conhece ainda, não tem toda a sistemática que nós temos aqui nos maiores centros. Para quê? Para fazer um desenvolvimento da arrecadação através da nota fiscal. Usam esse CNPJ, recebem dinheiro e dão uma parcela muito pequena de retorno a essa instituição. Essa fraude tem que ser combatida e deve ser combatida. Para quê? Para que o processo todo, a nível não de Ribeirão Preto, mas do estado de São Paulo, não seja lesado em sua integralidade. Eu vou agora até São Carlos. Diretora administrativa do Abrigo de Idoso Helena Donfeld, a Malu Brito. Malu, dá para a gente imaginar que se vocês conseguirem evitar fraude e que o governo do estado entenda aquilo que é de necessidade da sua instituição, por exemplo, quanto que vai se manter de arrecadação? Dá para aumentar alguma coisa? Dá para ficar no patamar de agora? Afinal de contas, qual que seria a solução? Bom, dá para aumentar sim, porque nós estamos buscando pessoas para nos ajudar. A entidade trabalha 24 horas para, como é que diz assim, ter esse recurso, para que esse recurso seja inserido na entidade e melhore um tiquinho mais a nossa condição, a condição da entidade. Dá para melhorar sim. Você pode repetir a pergunta só para eu entender um pedaço que eu perdi aí, por favor? Olha, o que eu gostaria de entender é que você disse que dá para melhorar. Melhorar quanto Dá. E qual que seria a necessidade? A nossa necessidade é total, é imensa. A gente precisa hoje, pelo menos mais uns 30 mil reais para respirar. Dá para ir em busca dele se o governo manter esse do jeito que está. Se mudar, acaba. Porque como vamos conquistar pessoas, né, para chegar em casa cansadas, né, e dar informação ao governo do que elas estão comprando? Porque, olha só, as pessoas, de modo geral, não querem dizer para o governo: eu comprei um tênis, eu comprei 1 quilo de feijão. Elas não querem colocar seu CPF. Então, elas terão a obrigação de chegar em casa e até a rede dizer, porque mesmo que ela não botou o CPF, ela digitou, ela disse: ó, comprei um tênis, comprei um feijão, comprei isso, aquilo. As pessoas não querem e o governo realmente nem merece isso. Então, se ela deixar como está, ele facilita a vida das entidades, ele dá essa ajuda a mais às entidades que é tão necessária para as entidades. É só ele parar de fazer esse tipo de coisa, porque vai prejudicar as entidades, que já estão muito prejudicadas, porque as verbas são mínimas, quase que irrisórias, para manter a entidade. É só parar para pensar no outro, na entidade. Se ele parar para pensar na entidade, porque assim, está havendo fraude. Fraude de quem? Dá para combater. Se o governo quiser, ele consegue pegar quem? Ele consegue pegar quem está fazendo isso. É só buscar as entidades sérias. Chega na entidade e vê. Dá para combater sim. Eu vou agora até Araraquara. Presidente da Escola Espírita Eurípides Barçanufo, Ariovaldo César Júnior. Ariovaldo, a gente sabe que todos nós temos um coração muito mole, todos nós temos um coração para ajudar. Você está dentro de uma instituição que sabe o quanto que o coração tem peso para ajudar, para socorrer quem precisa. Agora, essa atitude do governo do estado, ela tem que ser revertida de que maneira? Com o coração ou com o pé no chão para saber que está fazendo alguma coisa que vai prejudicar toda e qualquer entidade? Roberto, para ser revertido, o governo deve raciocinar de duas maneiras. Uma é o seguinte: quando esse programa da Nota Fiscal Paulista foi implantado em 2008, a arrecadação praticamente triplicou. Por quê? Porque a população foi em busca do cupom fiscal e obrigou os comerciantes a emitirem os cupons. E a arrecadação aumentou barbaridade. Esse aumento continuou até hoje.
Até hoje a arrecadação é alta. Só houve, na realidade, o problema da crise que nós estamos passando. Mas a educação ou a reeducação para a emissão dos cupons fiscais a cada nova compra, isso ficou praticamente sacramentado diante da população em geral. Isso representou um lucro extraordinário para o nosso governo. Agora, tem a questão também do coração, como você disse. Entender que uma parcela ínfima desse valor, mas ínfima mesmo, é o que está beneficiando as instituições todas de todo o estado de São Paulo. Então essas instituições, elas merecem, porque elas estão contribuindo com o governo para o aumento dessa arrecadação quando elas captam os cupons fiscais nos pontos de vendas, junto aos comerciantes. Isso precisa ser considerado pelo governo. Ele sabe disso, porque a preocupação deles deve ser no sentido de que, se parar esse apelo para a emissão do cupom fiscal, o resultado pode ser pior do que eles quererem cortar o benefício às instituições hoje. É isso. Eu vou a Franca agora. Presidente da Associação das Entidades Assistenciais do município, Fernando Campos. Fernando, seria possível a união de todas as instituições da macro-região para tirar uma proposta definitiva apontando os erros que essas entidades estão vendo na posição do governo e levar para o governo do estado diretamente, sem intermediário, para dizer, olha, nossa situação é essa e o governo vai nos levar isso daqui? Roberto, eu não vejo outro caminho que não seja esse. É a união de todos, a gente procurar alguma ação que vá amenizar tudo isso. Inclusive, Roberto, eu tenho ouvido a declaração dos colegas, não é o governo que está nos ajudando, não. Somos nós que ajudamos o governo. Então, se ele tirar alguma coisa nesse sentido, se ele cortar alguma verba, algum dinheiro que está entrando, para a gente possa manter, pelo menos, mais ou menos, as nossas entidades, o maior prejudicado é o próprio governo. Que vão ter, gradativamente, o que vai acontecer? Vai diminuindo os atendimentos. E tudo cresce, a população cresce, tem que haver um aumento da demanda. Não é verdade? O que está acontecendo? Não vai ter esse aumento, vai diminuir. Então, eu não vejo de outra forma. Temos, de alguma forma, estar juntos e também tentar conversar com todas as nossas forças políticas, os deputados, enfim, toda a classe política, para que nos ajudem a tomar essas ações, a fazer tudo isso para que não aconteça. E torna a falar, Roberto, o maior prejudicado é o próprio governo. Eu fico perplexo de não enxergar isso, de não entender nada disso. Então, Roberto, eu acho que nós precisamos ter essa união para, de alguma forma, resolver tudo isso. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o tesoureiro da Casa do Vovô, Luiz Sérgio de Carvalho Rocha. Em São Carlos, a diretora administrativa do Abrigo de Idoso, Helena Donfeld, Malu Brito. Em Araraquara, o presidente da Escola Espírita Eurípides Barçanufo, Ariovaldo César Júnior. Em Franca, o presidente da Associação das Entidades Assistenciais do município, Fernando Campos. E ao meu lado, o Vicente Golfeto, que vou deixar uma pergunta para você fazer a síntese depois de tudo aquilo que nós ouvimos. Golfeto, a sociedade civil deve interferir como nessa situação? Como ela está interferindo corretamente, junto à sociedade civil, junto aos representantes, tanto os deputados como os vereadores, todos insistentemente, e também ela deve estar presente, além do parlamento, está presente em rede, que é a maneira de se pressionar mais democraticamente e mais atualmente. Nós temos que entender que no Brasil é comum isso.
os problemas, as soluções políticas de ontem são geradoras dos problemas econômicos e sociais de hoje. São erros do passado que projetam sombras muito longas, que nós temos que acostumar com isso e começar a iniciar previamente, cortando o cerce às consequências. Porque a sociedade precisa começar a entender que a política também pode agir no sentido preventivo, cortar na raiz um pequeno problema que vira um grande problema, que vai se acentuando e que, antes de mais nada, demonstra com seu crescimento uma omissão de todos nós, inclusive todos nós cidadãos. O cidadão é isso, é aquele que prevê um problema e corta a cerce para evitar as suas consequências agravadas. Esse é mais um exemplo que nós devemos entender como oportunidade de aprendermos. O aprendizado mais lúcido é aquele que se considera na transformação de um erro em experiência e de experiência em sabedoria. É isso. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço sua colaboração, como sempre, Roberto. Muito obrigado, viu? Bom fim de semana. A você também, muito obrigado. Obrigado.